Então, assim, o que são as falanges? São grupos de espíritos que se reúnem para poder ajudar as pessoas num objetivo, né? Então, existem as falanges que vão atuar para o bem. E aí, são grupos, né, que a gente forma no mundo espiritual, porque a gente chega no mundo espiritual, a gente vai querer trabalhar, porque ficar inerte lá, ninguém vai querer, porque a nossa evolução vai depender do quanto que a gente faz, né, pelo próximo e por si mesmo. Então é natural no mundo espiritual a gente querer se juntar a um grupo, como normalmente nos juntamos aqui também em vida. Só que lá o sentido desse grupo é muito mais intenso, é uma coisa mais divina, né, digamos assim. E não existe falando sobre muito esse tema de falanges. Eu, pelo menos, eu não encontrei muito. O que eu vi, assim, é coisas esparsas, né, em vários livros. Então, eu não sei se existe um livro falando sobre esse tema específico. Vou colocar assim, o sinônimo de falanges é um grupo. Por exemplo, existem as falanges do preto velho. Todo mundo já ouviu falar no preto velho. Existe aquele espírito que vai incorporar lá, né, que vai falar através como se fosse o preto velho. Mas nós sabemos que ali são vários espíritos que se falam, né, como o preto velho, mas é uma falange. Porque não tem como um preto velho só e falar por várias pessoas. São vários espíritos da falange do preto velho. E aí eles também têm um objetivo, né? São legiões, pode ser legiões também, Meg. Grupo, legiões, sempre se juntam com um objetivo. A do preto velho, a do preto velho não é falange do mal, a do preto velho é uma falange do bem. Só que é claro que tem pessoas que exageram na dose e acabam fazendo coisas que não é às vezes nem daquela falange, né? É aquela coisa, gente, mediunidade existe em todos os lugares, né? Agora, se a pessoa vai fazer em nome do bem ou se ela vai deturpar algumas coisas, aí já é outros 500, né? Então, por isso que é importante a gente estudar sempre os livros do Chico Xavier, os livros do Allan Kardec, por a gente poder ter esse discernimento na hora de lidar com esses tipos de coisas. Ir num centro espírita, chegar lá, tem uma falange de preto velho, se bem que, assim, o centro que eu frequento, isso não é muito assim, não existe essa coisa de você chegar lá e falar com um espírito encarnado, ou um espírito incorporado. Não existe isso, né? Que é a gente fazer atendimento que chama mediunizado. No centro que eu frequento, isso não existe. O atendimento fraterno que nós fazemos é eu aqui atendendo a pessoa. Claro que eu uso a mediunidade ali da vidência, eu estou vendo as coisas da pessoa e eu vou orientando ela de acordo com o que eu estou vendo ali na hora dela, né? E dentro do centro espírita existem esses grupos que ajudam os médiuns nas mesas mediúnicas. Por exemplo, num tratamento espiritual, aquele grupo de médiuns que vão ajudar, né, fazer esse trabalho de assistência espiritual, vai passar ali algumas falanges específicas. E aí pode passar a falange do preto velho, pode passar a falange tem de índios, que eles usam muito de curas para ajudar nas curas físicas. Tem falanges, como eu falei, né, dos servos de Maria. Eu estou falando só do bem, por enquanto, tá? Depois a gente fala do mal. Existem as falanges dos servos de Maria, que são, né, que eles se juntaram para cuidar dos suicidas. Existem falanges que cuidam de pessoas que mexiam com magia negra. Existem falanges que cuidam de pessoas que morrem em acidentes automobilísticos, que estão lá na hora para poder amparar aquele espírito. Claro que vêm os espíritos familiares, né? Mas sempre tem aquela falange que vai estar ali em prontidão, como se fosse um SAMU espiritual, digamos assim, para poder ajudar aquele ser que está desencarnando. Então, existem falanges, a gente pode ficar aqui meia hora falando de todos os tipos de falanges e, assim, são muitas. Então, assim, o que eu estou falando para vocês hoje é de experiência mediúnica. E no tratamento espiritual, a gente recebia falanges
E às vezes tem falanges como essa... Aí eu já entro na psicografia de ontem, né? Existem falanges, elas são poucas, já são menos, assim. Elas são falanges que não trabalham nem para o bem e nem para o mal. Elas são falanges que estão ali para o equilíbrio. Elas são espíritos que elas desencarnaram de uma energia tão densa que elas passaram por muitas provações, muitas coisas, e é como se entrasse num acordo, né, com o mundo espiritual. Então, elas fazem um trabalho delas, porque elas têm aqueles momentos de pegar aqueles espíritos que estão perdidos. Porque, por exemplo, às vezes tem espírito que ele está com tanta maldade no coração, que ele vai desencarnar e ele vai pensar o quê? Vai querer se vingar, vai querer fazer o mal, mesmo desencarnado. E o que mais tem por aí também é falanges do mal. Então, como existe falanges do bem, existe as falanges do mal. O mundo espiritual tem muito mais coisas do que nós nem podemos compreender, e o que nem eu tenho como falar aqui. Esses grupos das falanges do mal, elas se reúnem para descobrir formas, para poder uma brecha para obsediar as pessoas, como, por exemplo, a Cidade dos Artistas. Ela foi construída porque existem falanges que estão construindo, já tem cidade construída dessas falanges para treinar espíritos para reencarnar como artistas, que através das artes dessas falanges do mal, eles vão botar aí várias coisas, através dessas artes a gente entrar em baixa sintonia, porque as vibrações delas são tão baixas que a gente está olhando, achando que é uma arte, aquilo está nos deixando para baixo. Não é à toa que tem essas músicas hoje, tanta letra esquisita. Coisas também, pinturas, peças de teatro. A arte, ela realmente está aí justamente com essas vibrações para nos contagiar com aquela vibração, que aquele momento a nossa vibração abaixou, a gente está dando uma brecha, né? Então, se a gente continua naquela vibração, admirando, apreciando aquela arte, achando que é uma arte, mas que aquilo no fundo está nos deixando para baixo. Por exemplo, músicas que têm umas letras muito pesadas, né? Algumas letras muito que nos deixa triste, e a gente acha aquilo sofrência e tal, mas aquilo não é bom para nossa vibração, porque se a gente parar para pensar, é sofrência, mas é sofrência mesmo, porque até aquelas letras falam de amor, de paixões. O que são essas paixões transitórias, essas paixões avassaladoras que podem fazer nos nossos corações? Nos deixar sofrendo por coisas que vai nos deixar mal, né? E com a vibração mais baixa mesmo. Então, existe falanges desse jeito? Existe. E por isso que existem falanges dos bem. Porque imagina, se só fosse criando coisas do mal, daqui a pouco a gente já está no umbral mesmo, né? A nossa vida é ser o próprio umbral. E aqui já é um planeta assim, com uma energia muito densa, né? Então é muito importante essas falanges do bem na nossa vida. E essas falanges da Cidade dos Artistas eles criaram essas falanges, mas em contraponto existe as falanges do bem, que também tem a Cidade dos Artistas, e eles estão aí para treinar pessoas, artistas que vão reencarnar com lindas obras. Eu espero sinceramente estar viva para ver ainda o que vai vir, porque pelo treinamento, pelo que eu pude ver assim nessas viagens astrais, né? Porque a gente vai lá para poder escrever melhor, como eu falei, tem até um desenho, né? Essas viagens astrais, assim, o que eu pude ver são coisas maravilhosas, são coisas lindas. A Casa dos Artistas é uma cidade espiritual, é a cidade dos artistas. Assim como existe o nosso lar, existe vários lares, né, espirituais. Existe hoje já a Cidade dos Artistas. Não é casa, é Cidade dos Artistas. É uma cidade espiritual onde estão sendo os espíritos que gostam, que são artistas, eles estão indo para lá para reencarnar, já
recebendo treinamento, porque tudo que nós fazemos aqui é cópia do mundo espiritual. A gente sempre recebe, a gente passa pelas coisas lá e vem construir aqui. Eu não sei se vocês lembram no livro do Chico Xavier, André Luiz, ele fala de um momento que ele está num lar espiritual, que ele via um quadro, uma pintura que já tinha realizado aqui na Terra também, mas que essa pintura, ela tinha sido criada primeiro lá no mundo espiritual. E esse artista criou lá e depois, reencarnado, pintou aqui novamente, né? Então, nós vivemos uma cópia do mundo espiritual. A própria tecnologia, né? Ela está vindo aí, e a espiritualidade tem falado isso, que a cada vez mais esses avanços estão vindo, e é sempre assim, é por inspiração, são cientistas, né? Essas pessoas que estão sempre à frente dessas tecnologias, com certeza eles aprendem isso no mundo espiritual e depois eles vão incorporando aqui, né? Acrescentando aqui no nosso dia a dia. Mas voltando ao assunto das falanges, né? E aí, essas falanges também existem, eu vou falar também das falanges das servas de Madalena, né? Que eu vou falar dela por quê? Porque é uma falange que eu me sinto muito ligada a elas, né? Que é uma falange que eu lá na erraticidade é quando a gente está no mundo espiritual. Eu tenho essas irmãs espirituais, né? Esse grupo espiritual que em um momento da minha vida veio várias pessoas, né? Que são mulheres, com a mentora, a nossa mentora, e assim, foi um momento de muita emoção para mim, porque foram várias irmãs espirituais dessa falange, né, que eu participava, que eu tenho conhecimento e que provavelmente muitos de vocês aí também passaram por várias falanges, é porque vocês não lembram agora. Mas muitas pessoas aí com certeza fazem parte de alguma falange. Às vezes não tem assim, quando você vai fazer um trabalho de caridade, por exemplo, você se sente melhor com um tipo do trabalho do que o outro. E nós somos assim como espíritos, né? Por isso que nós nos identificamos com um grupo. Então eu me identifiquei com esse grupo antes de reencarnar, né? E esse grupo, essas mulheres, elas ajudam outras mulheres, mãezinhas, mãezinhas que perderam os filhos, mãezinhas com problemas e mulheres que sofreram, né, que sofrem às vezes por violência dentro de casa, as prostitutas, essas mulheres que tiveram os mesmos preconceitos que Madalena sofria na época, né, que a gente vê muito hoje, essa questão até femicídio, que é o que? O homicídio contra a mulher, né? Então, existem esse grupo e eu estou falando dele porque é o que eu conheço também, que é as Servas de Madalena. Inclusive, eu já encontrei, né, algumas irmãs aí espirituais também, que para algumas eu falo, para outras eu não falo. Mas, assim, existem várias outras falanges que vocês podem se identificar naturalmente. Os mentores que vão atuar em vários outros trabalhos que eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho como conhecer todas as falanges nas minhas práticas mediúnicas, né? Mas que existem muitas coisas por aí além, muitas falanges, isso existe. Então, assim, grupos, falanges, existem do bem, do mal. Ah, será que eu participei de alguma falange? Pensa no seu coração. Você é espírito, né? Pensa como espírito. Você gostaria, assim, de trabalhar com o quê? Você acha que entraria em sintonia com o quê? A Cintia acha que é simpatizante das Servas de Madalena aí. Não, problemas sexuais, Ingrid está perguntando, né? Existem falanges que vão ajudar pessoas com problemas sexuais. E não é a Servas de Madalena, aí já é outra falange, eu não sei o nome. Mas existe um livro que ele comenta sobre isso, é o Ranieri, né? É Ranieri o nome dele. Falange de Arruda, olha, outra falange, minha mãe falava, são os índios, existem cada falanges lindas de índios,
Você está perguntando, é possível em desdobramento nós trabalharmos em uma falange na qual já trabalhávamos por sintonia? Com certeza, Cíntia, com certeza. E às vezes, assim, aquela sensação de que a falange passa aqui para te buscar, opa, vamos trabalhar, vamos dormir não, vem cá, vem trabalhar. Aí a psicografia de ontem, vocês veem que é um grupo que vai além do nosso entendimento. Porque eles falam claramente, a gente não está lá para empurrar a pessoa da ponte. Mas se ela se jogar, a gente vai estar lá esperando. Então tem espíritos que têm tanta maldade no coração que ao desencarnar eles podem fazer tanto mal a alguma pessoa ou a eles próprios, que essa falange, de uma certa forma, ela vai pegar esses espíritos. Não é que eles vão fazer eles passarem por sofrimentos, mas é que nem ele fala na psicografia, né? Ele vai deixar esses espíritos olharem para as próprias sombras, a própria maldade que existe neles, e de uma certa forma eles vão evitar com que esse espírito traga mais mal para a humanidade, que nem eles falam, e para eles próprios. Aí eu imagino um espírito até como Hitler, né? Nesse patamar assim de espíritos que são muito primitivos ainda. Então essa falange, e para trabalhar com espíritos dessa densidade, o que eu aprendi, que quanto mais o espírito é denso, mais ele está inclinado para o mal, um médium com a energia muito sutil, ele não vai conseguir trabalhar com esse tipo de falange, né? Existem médiuns, lá no meu grupo tinha uma que ela era perfeita para esse trabalho. Não é que ela era uma pessoa mal, mas ela tinha um tipo de energia que só ela conseguia pegar esses espíritos mais densos. Então essa falange também, ela tem que ter essa energia um pouco meio que equiparada para poder lidar com esses espíritos. Aí é por isso que não tem como eles serem do bem e também não podem ser do mal. Então eles são aqueles grupos assim que são imparciais, digamos assim, né? Mas a energia deles está ali para equilibrar, para dar o equilíbrio. O trabalho que eles se comprometem, porque eles têm tantos débitos. Aquela falange, o que eu pude perceber é que a maioria das pessoas ali são aqueles espíritos criminosos mesmo, tipo que foram serial killer, né, que chamam. São coisas muito pesadas. Então, até para eles próprios poderem diminuir um pouco aquela carga. Tem falange de ciganos também. Com certeza. O mundo espiritual, se você ler os livros do Chico Xavier, vai ter partes ali que você vai falar: meu Deus, o que é isso? Mas é aquilo. É muito mais. E eu vou dizer, é muito mais do que eu estou falando aqui. É muito mais. Seres humanos em forma de ovoides, seres humanos que tomam forma de animais. São cada coisa assim que você... Caramba! O que acontece? Que assim, que nem fala, né? Ser espírita não é para qualquer um. Porque até para a gente acreditar que isso é possível, como é que um ser humano chega a esse ponto? É complicado para a gente assim, acreditar, porque, meu Deus, como que um ser humano chega a esse ponto? E chega. Existem maldades, né? Existem coisas que a gente nem consegue conceber, né? Como descobrir se fazia parte de falange? Será que não fiz nada na vida? Com certeza você fez, Laisla. Agora sim, o que eu vou aconselhar para vocês? Quem assim não trabalha como médium, vamos assim, vamos por partes, né? Vamos nos preocupar agora, a minha questão espiritual, meu mentor, vamos por partes, porque a falange é uma coisa que provavelmente muitos aqui já participaram de uma falange. Existe falange para todos os níveis, digamos assim. Existe falange de seres aí super evoluídos, né? E que a gente também não tem conhecimento, mas existe. Porque o universo é infinito, ele está expandindo cada vez mais. Imagina uma falange para tomar conta do universo infinito do jeito que é. Pensa numa falange desse patamar. É uma coisa que nós não temos nem como imaginar hoje. Aí, assim, eu tenho esse conhecimento da falange pelas práticas mediúnicas,
pelas histórias que eu recebo, pelas psicografias que eu recebo doutrinárias, né? Então, assim, a gente vai descobrindo aos pouquinhos, mas não precisa, assim, se preocupar com isso agora. Sim, Osmar, muito quadro de imaginação referente a isso, eu concordo com você. Já vou voltar, Yara. Porque, Osmar, eu via isso muito na prática mediúnica. A imaginação, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo tem um limite, né? A imaginação, ela pode voar, mas é no estudo e na prática que a gente vai conseguir colocar esse limite da imaginação. Porque senão daqui a pouco eu estava vendo o médio lá falando que estava vendo disco voador lá na prática mediúnica. Então, assim, sabe? A gente tem que ter esse cuidado realmente. E eu tenho muito cuidado para falar isso com vocês. Falanges é o primeiro assunto que eu abordo aqui com vocês, que vai um pouco além da compreensão realmente, assim, que parece filme de ficção, parece os guerreiros do bem com as espadas e o mal, sabe? Uma luta. Então, assim, é respirar fundo e tentar assimilar. E se não assimilar também não tem problema, porque o importante é ter Deus no coração. O resto, vamos ver quem ainda não saiu correndo, quem está aguentando. Porque esse é um tema que realmente você vai escutar e vai falar: oi? Oi, Yara, tá aí. Então vamos continuar e vou responder. Essa questão das falanges do mal, né? A gente pode entrar em conexão com elas? Podemos. Aí por isso que a gente fala, quem tem a mediunidade do desdobramento tem que ter cuidado. Porque se está numa prática mediúnica, tem que sempre lembrar que o desdobramento, a gente tem que estar sempre assim, se você é experiente, já faz desdobramento, ok. Mas quando está começando ou em casa, tem que ter cuidado para onde vai. Porque as falanges do mal, mas isso assim, acontece mais realmente nos sonhos, né? Que é na hora da emancipação da alma, que a gente se desprende muito mais do nosso corpo. O que já aconteceu nas minhas experiências? Uma vez a gente estava trabalhando e estava encerrando, e apareceu um espírito se fazendo pelo Haroldo Dutra Dias, né? Que nós conhecemos, que é um grande palestrante, e chamando a gente para participar, que ele ia fazer uma palestra. E aí nós fomos, eu acho que só tinha eu e uns 4, 5. E na hora que a gente chegou nesse beco, quando a gente foi ver, era um beco, eles colocaram a gente num beco. E não era o Haroldo Dutra, era um outro espírito. E aí, pernas para que te quero, né? Então, assim, eles fazem esse tipo de armadilha. A própria Ivone Pereira, ela relata no livro dela também que uma freira, né? Ela achava que era uma freira e quando chegou perto era um espírito maligno, né? Enganando ela para ela poder chegar perto. Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre pedindo a proteção espiritual, fazendo uma prece. Quem é médio, quem sabe que trabalha muito com isso, para ter essa proteção. Porque podemos, assim, dormir nesse sonho, nesse desdobramento, a gente perceber a gente está em lugares perigosíssimos. Eu já tive lugar que eu fui resgatada já pelo um espírito, né, um mentor da mediunidade, que esse espírito, ele me carregava literalmente, assim, e saía correndo, porque tem lugares que a gente não vai entrar ali para combater, para entrar numa guerra. Tem lugares que a gente tem que fugir, pronto, não adianta. Tipo, você querer ir lá no umbral, não, agora eu vou ficar aqui no umbral que eu vou dar passe em todo mundo e todo mundo vai se converter. Não é assim, a gente sabe que não é assim. A gente tem que respeitar. Existe a energia do mal? Existe a energia do bem? Claro que existe. Então a gente tem que estar sempre respeitando, tá? Então, assim, por isso a importância da prece, pedir oração. Existem essas falanges que a gente já falou na live sobre magia negra, que eles ficam aí, né, através dessas magias negras aí, eles vão depois cobrar os espíritos que pediram para fazer a magia negra. Eu sei que existe uma coisa que vai muito além do que a gente possa imaginar, mas existem coisas também que eu mesma também, eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu acho que esse médico está vendo isso que eu não estou vendo. Não estou dizendo que eu vejo tudo, mas existem coisas que às vezes o médium, e não é por maldade dele, sabe? Não é pela maldade dos médios,
Eu percebia que existem médiuns que eles acham que estão vendo e não estão vendo. Acha que está vendo um portal, não sei o quê, sabe? Gente, falava cada coisa que eu olhava para um lado, olhava para... E eu não via, eu falava, tem alguma coisa errada. O que eu vi ali no tratamento espiritual era uma coisa mais simples. E essas falanges, quando elas vêm para ajudar naquele tipo de energia, naquele trabalho. Existe um limiar que ele é muito sutil entre a imaginação do médium e o que realmente existe no mundo espiritual. Porque Maria já é muito evoluída, mas olha só, quando a gente fala falange, por exemplo, falanges, servas de Madalena, servos de Maria, não é a própria Maria que vai estar ali, olha gente, vocês vão para agora, para aquele lugar, vocês vão... Não é a própria Maria, até porque esses espíritos muito evoluídos, com certeza eles já estão aí na dimensão infinita que a gente nem sabe, né? São consciências muito já expandidas que realmente eles não vão estar aqui incorporados, guiando, sendo dirigentes dessas falanges, não é isso. Maria, ela está muito além já do que a gente pode imaginar, a gente, acho que não sei nem se a gente consegue ter acesso. Mas se a gente pensar pelo outro lado também, que é um ser já tão evoluído, que é uma consciência já tão expandida, que ela também pode sentir nós todos ao mesmo tempo, como fala, né, Jesus e tudo, e a gente não tem esse entendimento. Mas quando eu falo servos de Madalena, não é a própria Madalena que está vindo aqui com as minhas irmãs e falando, olha, vocês vão fazer isso, não é... Quem é a dirigente, por exemplo, de uma falange de servas de Madalena é um espírito evoluído, com certeza, mas que não chega a ser evoluído que nem a própria Madalena. O que a gente põe ali o nome de Madalena, por exemplo, essas falanges, com certeza, elas vêm de tempos antigos, né? Que lá na época, assim, até antes de Jesus, porque Jesus sempre esteve aqui. E ela continuou, mas aí a Maria passou, né, por aqui, seguiu o caminho dela, mas ficou o nome dela, ficou a essência dela, ficou o amor dela. Então, por isso que nós seguimos falanges de servos de Maria, servos de Madalena, servos de Jesus. Mas não é que Jesus vai estar ali, né, com um crachá e falar, vocês vão fazer, não é. É a essência, tá? É o que nós, o amor, que é o nosso exemplo de amor que nós tentamos seguir, mais ou menos por aí. Não, isso com certeza, Igor. Existem espíritos de outros planetas, mas o que eu entendo? Espíritos de outros planetas são nossos irmãos também, porque eles vieram da mesma criação que é Deus. Aí os extraterrestres, que tem se falado muito hoje, para mim, eles são nossos irmãos da mesma forma. Existem espíritos de outros planetas? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o que eu não compartilho é de, por exemplo, coisas desnecessárias numa assistência espiritual, sabe? Que às vezes a gente vê muito isso acontecendo, coisas de... Enfim, eu não vou ficar falando aqui, mas assim, que vão além da... Você vê que é muito da imaginação, porque num processo de cura espiritual não precisa de muita imaginação, né? A gente precisa de ter uma boa energia e ajudar o próximo com amor, né? Ponto. Agora, o que vem além disso, tudo bem, tem muita coisa além que a gente não tem capacidade nem de entender. E seres de outros planetas muito evoluídos, né? Vamos colocar aí extraterrestres. É aquela coisa, imagina um formigueiro, você vê lá as formiguinhas. Para que você ia querer ter contato com as formiguinhas, sabe? O que espíritos evoluídos de outros planetas vão querer entrar em contato com a gente se a gente tem o nosso processo de evolução? E se eles já, assim, respeitam esse processo, para que a gente ia querer entrar em contato com as formiguinhas? Sabe, mais ou menos por aí? São plasmadas através do pensamento, com certeza. O próprio umbral não foi Deus que criou. O umbral são as nossas mentes, né? Estão plasmando o umbral. Os nossos anseios, as nossas energias negativas. O umbral, ele é um lugar que existe de acordo com a nossa mente, né? Não foi Deus que criou. Deus não cria essas coisas. Nós que criamos. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde que eu comecei aqui nessa página, as nossas lives sempre foram assim,
falar sobre o autodesenvolvimento, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vibrações, sobre as nossas sintonias, né? Porque não fazia sentido eu só começar a falar aqui sobre coisas mediúnicas para vocês, sem não fazer aquele certo preparo, né? Porque do nada vai me adiantar eu saber que da existência de mundos intergalácticos, 20ª, 30ª dimensões, de falanges do bem e do mal, de feitiços, de magia negra. De nada disso vai me adiantar se no meu íntimo eu não me desenvolvi. Se antes de procurar esse mundo espiritual tão bonito e tão e às vezes incompreensível ao nosso ver, se eu não mudar em mim primeiro. Então, assim, a minha questão, que eu estou aqui para estar com vocês, não é para em busca disso. Apesar de que eu gosto muito de falar sobre os temas mediúnicos, mas o que eu aprendi com tudo isso, que de nada vai me adiantar a minha mediunidade ser a top das galáxias, se eu não for um ser humano que esteja preparado para receber o que eu vou receber, se eu não me desenvolver como pessoa, se eu não tiver comigo o amor, né, pelas pessoas, esse autodesenvolvimento, se a minha vibração estiver baixa, do que vai me adiantar eu com a minha vibração aqui, né, só aquela coisinha baixa, e eu falando de quintas dimensões, de gente, vamos falar hoje sobre essas coisas mediúnicas, porque esses temas mediúnicos vão transformar as nossas vidas. Não tem para quê, entende? Então, assim, que existe esse mundo mediúnico fascinante, existe, é claro que existe. Mas antes de nos desenvolvermos mediunicamente, vamos nos desenvolver. Porque é que nem Jesus falava, né? Conquistai o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Então, a partir do momento, quanto mais nós nos melhorarmos, crescermos espiritualmente, criarmos essa maturidade, e aí tudo vai ser conquistado, tudo vai ser aberto aos nossos olhos, o véu vai ser retirado. Então, às vezes, assim, eu vejo pessoas falando aquela coisa, porque falar sobre a mediunidade é um tema que atrai muito as pessoas, é um tema que fascina as pessoas. Então, eu vejo muita gente em busca disso, mas que não esquece de si mesmo. Aí aquela coisa, a pessoa vai desenvolver uma mediunidade e vai entrar em sintonia com falanges do mal, né? Digamos assim, com espíritos que vão estar em baixa sintonia. Então, assim, eu tô falando hoje, mas demorou para eu chegar assim nesse assunto com vocês, que é um assunto que vai mais além. Porque do que vai me adiantar eu ficar falando aqui de falanges do bem e do mal para as pessoas que estão sofrendo porque perderam um ente querido, né? O que vai adiantar eu falar de falanges do bem e do mal com uma pessoa que a vibração tá péssima, ou ela tá com uma depressão, ela tá com uma crise de pânico e ansiedade? O que isso vai, sabe, vai ajudar nesse momento? Quase nada. Então, assim, a gente vai tudo com calma. Tenham cuidado também com o que vocês leiam. Eu percebo que hoje tem muitas pessoas que estão cada vez mais usando da palavra mediunidade, né, para escrever coisas assim que às vezes não é nem que são inimagináveis, mas coisas que a gente sabe que coisas básicas, coisas que desnecessárias, sabe? Então, assim, vamos estudar, vamos ter essa maturidade espiritual para a gente também perceber que nem tudo que falam que é mediúnico verdadeiramente pode ser. Que às vezes a pessoa ela tem a mediunidade, mas ela está em uma sintonia que não está muito legal. Tá? Então, assim, essa reforma íntima também vai ajudar muito. Eu não vi mais comentário do Osmar, eu não sei mais o que ele tá tanto na dúvida, mas eu entendo ele, gente. Assim, é sempre bom a gente ter esse senso crítico. E eu entendo o Osmar, eu sou assim também, eu não acredito em tudo que me falam, às vezes. Eu tenho um certo problema com isso, porque eu sempre fui da questão também da razão, assim, até no trabalho mediúnico, né, como eu falei, eu já
teve coisas assim que realmente eu vi que existem muitas coisas que é da imaginação, infelizmente é da imaginação da pessoa. E eu também tenho isso que o Osmar tem. Então, tudo que eu recebo, até com a própria espiritualidade, a gente tem que ter esse discernimento, porque eu, para vir um espírito zombeteiro aqui falar 1000 coisas para mim, é um pulo, né? Então, é bom a gente ter esse senso crítico que o Osmar tem e estava questionando aqui. Isso é bom, porque o pior é quando nós aceitamos tudo como verdade sem questionar nada. Isso não é bom, né? Allan Kardec mesmo falava: questionem, não Buda falava isso, né? Não acreditem apenas porque eu estou falando, façam, acreditam porque vocês sentem isso no coração de vocês, vocês tenham as suas próprias experiências. Não vamos acreditar em tudo que falam. Allan Kardec falou, Buda falou. Por isso, Osmar, que não se preocupe, tá? Você foi bem-vindo, eu adorei as suas perguntas e eu compartilho de muita coisa aí dos seus questionamentos, tá bom? E eu entendo, porque para quem é médium já fica assim, meu Deus, será que eu estou ficando doida? Eu imagino para quem não é médium e não vê, não tem esse conhecimento assim de ver com os próprios olhos, como que isso pode parecer uma loucura, né? Então é assim mesmo. Então a Buda dizia que toda sanga, que é grupo, né, de pessoas que estão no crescimento espiritual, tem que ter uma pessoa sempre no meio que vai ser aquele que vai trazer inquietações no grupo, porque é nesse momento que a gente vai amadurecer e vai crescer. Porque se tudo for muito bonitinho, todo mundo concordar com tudo, não vai ser muito fácil, a gente não vai ter esse crescimento. Então, às vezes, tem que vir uma pessoa assim com muitos questionamentos, algumas inquietações, para realmente a gente poder, né, refletir junto e crescer junto. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até segunda. Vou encerrar aqui, tá?